Olá, meu querido aluno, minha querida aluna. Sou o professor Adeildo Júnior, professor de língua portuguesa aqui no Vou Passar. E, a pedidos de muitos alunos, um esclarecimento hoje sobre alguns elementos relacionados à coesão textual. Afinal, o que é termo anafórico e termo catafórico? Esse é o ponto de nossa discussão hoje. Leia o texto abaixo. Pedro e Marcos são fanáticos torcedores de futebol. Apesar disso, são diferentes. Este briga com quem torce para outro time. Aquele não o faz. Observe o comportamento dessas expressões que eu vou sublinhar aqui agora. Pedro, Marcos, isso, este, aquele e o faz. Veja só que há um grupo de elementos dentro desse pequeno texto garantindo uma coisinha chamada unidade de sentido. Esses elementos estão se comportando da seguinte maneira. Veja só. Pedro e Marcos são fanáticos torcedores de futebol. Aí eu tenho aqui uma informação dada sobre esses dois elementos que compõem o sujeito de são fanáticos torcedores de futebol. Quando se diz, apesar disso, disso o quê? De serem fanáticos torcedores de futebol. Então, a expressão disso retoma e substitui toda essa informação contida entre parênteses. É o que nós chamamos de coesão por substituição. Coesão por substituição. São diferentes. Quem são diferentes? Aqui eu tenho um sujeito muito conhecido de todos nós, o sujeito oculto, eles. Elemento rapidamente recuperado pelo contexto. Eles quem? Pedro e Marcos. Não é? Esse sujeito também é chamado de sujeito elíptico, nome dado também à figura de linguagem aqui utilizada, a elipse. Aqui a gente tem a coesão por omissão. Que tipo de omissão foi produzida? A elipse. Aí adiante, este briga com quem torce para outro time. Quem é o brigão aí na história? Aqui a gente tem um pronome demonstrativo que retoma um elemento mais próximo entre dois elementos. Então, o brigão é Marcos. Aquele não o faz. Aquele quem? O mais distante entre dois elementos. Pedro. Aqui ocorreu uma coesão que nós chamamos de coesão por retomada. E essa retomada se deu por palavra gramatical, que é a palavra que não tem significação própria. Não faz. Não faz o quê? Não briga. O verbo fazer recebe um nome especial quando ele é utilizado para retomar verbos de ação. Ele é chamado de verbo vicário. É utilizado exatamente para isso, para retomar verbos de ação. Então, não faz, não briga. Todos esses procedimentos de retomada, olhe, disso retomou a informação entre parênteses. A elipse retomou o sujeito composto Pedro e Marcos. Este retomou o elemento mais próximo entre dois elementos. Aquele retomou o elemento mais distante entre dois elementos. E não o faz. Retomou um elemento anterior. Muito bem. Tudo o que promove retomada
é termo ou recurso anafórico. Agora, observe o próximo. Muitos não conheciam. Ele sempre foi reservado, porém, sempre estava disposto a ajudar quem o procurava. Sentiremos a falta de Jurandir Leitão. Observe as expressões aqui marcadas. O, ele, sujeito oculto, ele, o. Todos esses elementos marcados fazem referência antecipada a Jurandir Leitão. Então, muitos não conheciam a quem? A Jurandir Leitão. Ele sempre foi reservado. Quem era reservado? Jurandir Leitão. Estava disposto a ajudar quem? Ele quem? Jurandir Leitão. Quem o procurava? Quem procurava a quem? Ao Jurandir Leitão. Então, contrariamente aos elementos da situação anterior, todos estes aqui se referem a elementos que a um elemento que ainda será citado. Então, quando ocorrer a antecipação de ideia ou palavra, ocorre a catáfora. Portanto, os elementos que promovem antecipação são elementos ou recursos catafóricos. Beleza? Antecipou, anafórico. Perdão. Antecipou, catafórico. Retomou, anafórico. Beleza? Fica aí então a dica para você nunca mais ter dúvidas sobre isso. Aquele abraço e até a próxima.